Olá pessoal, este é mais um episódio do Culturalcast, um espaço onde arte, cultura, ideias e negócios se encontram. Afinal, cultura está em tudo. E antes de iniciarmos a nossa entrevista de hoje, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Instituto Canopus, semeando e fomentando cultura em Mato Grosso e no Brasil. Venezia Móveis, preparando ambientes com qualidade e exclusividade. Aliás, tem uma belíssima loja ali na Avenida Fernando Correia. Restaurante Maison Paris, com almoço executivo todos os dias, aqui no piso térreo do Goiabeiras Shopping. Dill Village, apoiando iniciativas que fortalecem a cultura e a vivência em nossa cidade. E, é claro, o Goiabeiras Shopping, o nosso grande apoiador. Quero pedir a vocês também que nos assistam, curtam e compartilhem no YouTube, Spotify e Instagram, @culturalcast, um podcast de cultura. Lembrando que cultural é com 2 L's. Bem-vindos ao Culturalcast. Eu sou Maria Ercília. E eu sou Kelson Panosso. E juntos temos mais de 40 anos dedicados à arte e à cultura em Mato Grosso. Tudo bem, amor? Tudo ótimo. Um dia, um episódio brilhante com uma pessoa muito linda, muito querida. Hoje nós vamos falar sobre arte, sensibilidade e principalmente sobre cultura, atravessando as fronteiras de Mato Grosso. Que gostoso, né? É que eu sempre falo assim, é bom o nosso podcast, porque a gente sempre entrevista amigos, né? E hoje a gente está com uma pessoa especialíssima que a gente conhece há muito tempo. Praticamente a gente viu a Tuca crescer, né? Verdade, Para quem certeza. não conhece, a Tuca é Emanuele Cálgaro, artista visual que está alcançando um destaque muito grande com a sua arte pelo mundo todo, levando e representando o Mato Grosso. Seja bem-vinda, Tuca, ao Culturalcast. Eu que agradeço pelo convite de vocês e, como você disse, é muito bom estar entre amigos e poder falar sobre arte e cultura. É bom, né? Arte, cultura, política, cultural. Sim. A Tuca entende de tudo isso, amor, e muito. Ela não é só artista, ela é especialista em vários segmentos da cultura e da política, né? Você quer apresentar das credenciais dela? É um currículo tão recente? grande, amor, que vai ficar 2 episódios passando o currículo. Mas, enfim, olha só, em 2004 foi tudo muito rápido, né? Porque a gente, de uma certa forma, acompanha a trajetória da Emanuele. E, de repente, em 2024, ela conquistou destaque internacional a ser escolhida como favorita do público no prêmio Arte Anima Latina, concorrendo com artistas de vários países. Que coisa linda. Onde foi esse prêmio, Tuca? Em Perúdia, na Itália. Perúdia, na Itália. Foi. Que em 2023, eu lancei a série Suspensão, na Galeria Lava Pés. Essa série nasceu de um pós-pandemia, onde tínhamos que ficar reclusos, não tinha outra opção. Então, eu só tinha lápis de cor em casa e papel, não era o material que eu costumava trabalhar. Decidi me experimentar nisso, né? Quando me dei conta disso, eu já tinha vários exemplares de pássaros desenhados, porque ganhei um livro de um amigo, onde foi um início dessa pesquisa, né? Desenhando para relaxar, enfim, quando eu vi já tinha vários exemplares desses pássaros. Decidi então olhar para isso com um olhar de que por que não trazer isso a público, por que não mostrar, né? Fui até um ecolódio num final de semana, que fica aqui em Poconé, passei o final de semana lá e quando eu voltei, houve mesmo uma transformação interna que aconteceu nesse descanso, nesse sair, nesse observar os pássaros em loco, né? Em movimento, junto com os filhotes, como que se alimentam, enfim, plumagem. Consegui trazer, então, esses pássaros retratados de uma forma muito mais realista, que é o que eu apresento em Suspensão. Lancei Suspensão,
permaneceu em exposição na Galeria Lava Pés por 45 dias. E no período da exposição, e um pouquinho mais, eu fui me inscrevendo em editais. E foi uma avalanche, porque em menos de 6 meses eu estava com o meu trabalho em 11 países diferentes, não recebendo nenhum não, assim, uma coisa que surpresa. me desestruturou de certa forma, porque eu não esperava, claro, mas foi uma coisa que também me deu oportunidade para um crescimento muito grande, né? De ampliar a pesquisa, de olhar para isso de uma forma ainda mais profissional, porque eu percebi que esse era o propósito de vida, era isso que eu precisava fazer. Porque os pássaros vêm compostos de geometria sagrada, de frequências de cores que não só afetam a mim, mas aquele que olha, aquele que vê. Então, chegar ao prêmio foi só uma parte dessa caminhada. Me inscrevi como em qualquer um dos outros editais, estava rolando esse prêmio em Perugia, na Itália. O trabalho foi aceito e, além disso, eu concorri ainda à artista favorita do público por votação popular. Porque nós éramos mais de 600 artistas do mundo todo concorrendo àquilo ali. E eu tive a graça, com auxílio de todas as pessoas que me seguem, de todos os amigos, enfim, né, de conseguir trazer esse prêmio para Cuiabá, para Mato Grosso. Eu acho interessante que eu já vi seu trabalho e ele é de uma sensibilidade, uma delicadeza muito grande. Mas eu te conheci como tatuadora. Me explica como é que é isso. De repente tava lá, Então, começou a fazer a minha vida vem, Kelson, atravessam muitos momentos em que eu preciso me reinventar. E esse momento da tatuagem foi um desses. Trabalhei durante muito tempo com isso, adorava, gostava demais, era boa também no que fazia, modéstia à parte. As pessoas falam disso até hoje, assim, e eu reencontro pessoas que eu já tatuei também, então você olha o trabalho que foi feito, né? Mas eu tive um problema de saúde, um problema na cervical, que fez com que eu perdesse a estabilidade da mão. E aí eu tive mesmo que, não querendo, assim, me reinventar. E aí, naquele momento, eu voltei para o que eu fazia inicialmente, que era pintura acrílica sobre tela, né? Que foi o que eu fiz desde que eu cheguei em Mato Grosso, em 2001. Mas o trabalho não tinha força, não era ainda o que precisava ser. Então, a partir da pandemia, de um acidente pneumotórax que eu fiz em 2019, isso. Precisei ficar na UTI por 8 dias, fiz uma cirurgia de emergência, meu pulmão esquerdo explodiu do nada e eu revivi ali. Tive que me reinventar mais uma vez a partir disso. E uma semana depois de sair do hospital, de sair da UTI, a pandemia chegou em Mato Grosso. E aí, papel e lápis era o material que tinha. Eu precisava ficar mais reclusa do que ninguém naquele momento, porque, né, em função do Covid, completamente. E aí surgiu esse trabalho, nesse processo de pesquisa dos pássaros com esse material e a técnica da aquarela, que era uma coisa que eu não tinha familiaridade também. Então, a pandemia veio mesmo para reestruturar muitas coisas, né? Não só em mim, mas na maioria das pessoas a gente precisou ficar reclusos e ter contato com muitas coisas que, quando a gente está no dia a dia, a gente não olha, não percebe, né? E essas mudanças vieram e, nossa, só abriu portas mesmo. Porque eu entendi que o propósito estava aqui, nesse trabalho, nessa forma de fazer. E a maneira como eu melhor me expresso, né? Oi, Emanuele, você é de Mato Grosso ou não? Qual a sua origem? Eu sou natural de Toledo, Paraná, mas eu tenho título de cidadã cuiabana, matogrossense, eu tô aqui há 22 anos, meu filhote que está escondido ali nasceu aqui, é cuiabano. Mato Grosso, aliás, um menino lindíssimo. Obrigado. Muito bonito. Então, super me considero matogrossense, cuiabana. Nossa, esse estado me trouxe
maravilhosas oportunidades de crescimento em todos os sentidos, pessoal, profissional, enfim. Bem, antes de nós entrarmos, nós temos sempre um roteiro a seguir, muito bem feito pelo nosso Pelodon. Eu tenho, assim, uma curiosidade, porque você foi assessora, de uma certa forma, parlamentar, esteve em lugares e momentos muito estratégicos, inclusive me auxiliando. A Mostra de Dança fez uma exposição belíssima de fotografias, graças a você, que naquele momento estava ocupando o lugar certo. E, enfim, como que foi essa sua peregrinação, desde os fóruns que a gente participava juntos, né, que eram muito bacanas, até o dia de hoje? Conta um pouquinho sobre isso. Olha, é todo um processo que me trouxe uma base, assim, de uma importância indescritível e, sem sombra de dúvida, em vários momentos da minha vida hoje também, porque eu não sou só artista, né, Maria Ercília? Você se torna empreendedora, porque você precisa cuidar da tua carreira, né? Então, assim, eu aprendi muito. Eu costumo dizer isso sempre. No período, não só em que eu trabalhei no governo, mas principalmente na prefeitura, que foi onde eu comecei mais efetivamente, acompanhando o que é hoje o nosso governador Mauro Mendes, aprendi demais com ele. Não só com ele, mas com todas as equipes. E assim nos outros lugares também onde eu pude estar. E são coisas que ficam, né, para toda a vida, para diferentes situações em que você não só tem a oportunidade de conhecer pessoas, né, criar um network muito importante que eu carrego. Vocês também são parte disso, né? Carrego por toda a minha vida dessas pessoas às quais a gente faz contato e tem amizades. E isso traz uma estrutura para tudo aquilo que você movimenta depois da tua vida. Com certeza. Né? Então, assim, é um aprendizado para uma vida toda. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Nossa, muito, muito mesmo. Às vezes as pessoas resistem, não têm apego em relação à política, né? Sim, E com toda a razão. sim. Né? O Política país... cultural que você está A falando. política em geral, mesmo a política partidária, né? Existe uma resistência. E eu sempre vi a Manoele transitando muito bem no meio de tudo, Uhum. né? De uma forma muito ética, muito bacana. E eu acho isso importante, que as pessoas tenham essa compreensão, que a gente pode passar pelos segmentos Sim, sem se corromper. sim. Eu acho que a partir daqueles processos de fórum que a gente viveu juntos Sim. naquela época, uns 20 anos atrás, os artistas aqui no Mato Grosso começaram a ter consciência que eles precisavam se qualificar, Com certeza. se profissionalizar, conhecer sobre leis, sobre política cultural Com mesmo, para certeza. poder trabalhar a sua carreira. Isso. Quando eu falo sobre empreendedorismo, Empreendedorismo. é justamente isso. É você saber gerir o teu Fazer a negócio, gestão, né? exatamente. Fazer a gestão do teu negócio. Porque, claro, o meu sonho bem íntimo lá é se eu pudesse ter uma equipe inteira para fazer tudo e eu ficar só desenhando no meu ateliê. Sonho de vida. Mas não é assim. E também não dá para ficar só de um lado do balcão, né? Você precisa se colocar, né? Precisa estar disponível para esses processos todos e passar por eles, atuar junto a eles com essa flexibilidade que você traz, que é uma característica que eu aprendi justamente na vida pública. Com certeza. Não dá para ser 880, porque senão a coisa não funciona. Não, tem que saber articular. Exatamente. Vamos lá, amor. Manu, Diga. Tuca, como é viver de arte no Brasil para você? Olha, como mulher e como artista, ainda é bastante complicado. Mas a gente vem conquistando espaços assim muito importantes. Como tudo, eu costumo dizer, Kelson, precisa ter o exercício do fazer no dia a dia, a dedicação.
Claro que, para nós mulheres, esse olhar... eu sempre preciso fazer 5 vezes mais do que um homem faria. A gente ainda vive essa realidade, né? E também ainda vive essa realidade no nosso país. Porque lá fora é muito mais fácil. Lá fora eu pude presenciar as pessoas, as galerias me querendo. Aqui no nosso país ainda eu preciso me esforçar bastante para que eu possa estar e ocupar lugares, né? Então, assim, de uma forma geral, nós, mulheres artistas, ainda enfrentamos algumas coisas, mas que vêm sendo quebradas ao longo dos anos, e a gente vem conseguindo chegar em lugares que eu imagino filhos, netos, já com uma facilidade maior de acessar esses lugares. Olha, importante, hein? E é bom, né? Que as pessoas saibam que Sim. fora as oportunidades realmente são... E As pessoas têm essa cultura, né? exato. Onde é que eu percebi isso, Kelson? Eu vivi isso mais especificamente assim num momento em Málaga, na Espanha. Passei 30 dias produzindo essa exposição que eu vou soltar em setembro. Comecei produzindo ela lá. Eu estava no museu de Picasso, se não me engano, isso. E me preparando para entrar no museu, e quando eu olho assim, uma fila gigante de crianças sendo trazidas por uma escola para observar a arte dentro dos museus. Então, assim, isso faz parte do processo educativo deles lá, né? Então, começa ali. É uma semente que é plantada desde cedo. E que aqui a gente ainda tem menos essa consciência. Até para trazer isso para as nossas crianças é um processo ainda delicado, né? Já acontece, mas poderíamos ter muito mais nesse sentido. As escolas não entendem a cultura como um processo da educação, exatamente. Né? Cultura está em tudo, Tá como você falou na abertura do programa. É exatamente isso. Cultura, é arte, é educação, é tudo. É tudo, exatamente. É saúde. Você começou a desenhar pássaros quando viu o livro do... Então, tentei lembrar agora, não consigo. Eu pensei que você tinha falado antes. Não. 500 Pássaros do Brasil é o título desse livro. Ah, tá. Mas como que isso daí realmente se transformou na sua arte? Você percebeu que esse era um caminho que você ia seguir agora? Kelson, isso está diretamente ligado a uma coisa muito da minha alma, porque é uma busca incessante por liberdade. Ai, Manu, liberdade de quê? De tudo, de uma forma geral, porque o nosso viver acaba se adaptando a um sistema que já vem de muito tempo. Tem coisas que a gente já faz que a gente só repete, a gente nem sabe por quê. Se você for pensar, porque o meu avô também fazia, então eu vou continuar fazendo. Nesse sentido. E eu fui tomando consciência de muitas coisas as quais eu carrego que me prendem a outras coisas. E que eu não gostaria mais de carregar. Então, não tem nada melhor para mim do que um pássaro como um arquétipo, um símbolo dessa liberdade. Então, comecei observando e exercitando esses pássaros através desse livro, mas quando eu fiz a observação em loco que eu tive lá, foi uma coisa transformadora. Eu ia te perguntar, você começou a pegar o binóculo e ir lá na floresta ver binóculo, fotografia deles, né? Fotografava e depois olhava para isso. E assim, te proporcionou ainda uma proximidade com a natureza, né? Com certeza. E uma conexão com eles especificamente. Porque era assim, era no olhar. O que aquele pássaro ali está me transmitindo? Eu falo, fico toda arrepiado. O que aquele pássaro está me transmitindo? Observava o formato do bico para saber do que é que ele se alimentava, porque conforme o formato do bico você sabe do que é que ele se alimenta, né? Aí a cor da plumagem, se era um indivíduo jovem, se era um indivíduo mais velho, o processo que a fêmea passa, por exemplo, num flamingo, onde o período que ela está alimentando os filhotes pós-nascimento, aquela cor toda alaranjada que ela tem, aquilo some porque ela se dá completamente para aquele indivíduo. Depois ela volta a se alimentar, aquilo fica nela, porque ela tem uma alimentação basicamente de crustáceos,
que é o que traz aquela cor alaranjada. Então, isso fica no organismo dela, mas enquanto ela está ali se doando para o filhote, ela fica toda esbranquiçada. Gente, que incrível. Então, a conexão foi profunda nesse tanto, ao ponto de, na primeira coleção que se chama Suspensão, eu tenho no catálogo pequenos diálogos que eu tinha com os pássaros quando eu fui criando eles, o que é que acontecia no processo. Bacana. Uma maluquice, Muito mas era isso interessante, mesmo. muito- É o seu processo criativo. Total. Nossa, Mato Grosso aparece na sua obra, né, de uma forma muito forte, graças a Deus. O território influencia diretamente nessa arte? Nossa, totalmente, Maria Ercília. Pelo que já te digo, a luz que a gente tem aqui em Mato Grosso é uma luz que não se encontra em outros É um lugares. céu tão lindo. É diferente. Eu até hoje não sei explicar exatamente o que é isso, mas reflete diretamente no que a gente vê. Porque as nossas cores são fortes, são vibrantes, né? Eu venho do sul. No sul se tem um período de inverno enorme, então é tudo mais cinza, né? Mas é isso, é essa luz, é essa luminosidade, é esse calor, são essas cores intensas que se refletem também diretamente no trabalho. Eu procuro, inclusive, exemplares de pássaros que sejam muito coloridos para trazer isso. E eles têm um brilhinho, Tem. assim, algo muito especial, tá com as suas unhas. Lindíssima. Obrigada. Eles têm mesmo. Esse é um pigmento que eu trouxe, inclusive, de fora. Agora já tem no Brasil, mas porque eu queria trazer mais ainda essa coisa do brilho que existe na plumagem para quem olha, para tornar cada vez mais real esse pássaro. Essa proximidade com a natureza te deu um lado de consciência ambiental? Assim, Com até certeza. te transformar, digamos assim, numa defensora do meio ambiente, esse tipo de coisa, assim? Kelson, eu costumo dizer assim, ó, que no mínimo essas obras vão servir como registro. Porque, invariavelmente, nós temos, uma vez por ano, aí, na época da seca, queimada no Pantanal. Muitas espécies vão indo e a gente, às vezes, nem sabe. Quem sabe, né? Então, no mínimo isso, como registro. Mas internamente, para mim, vai além, porque eu estabeleci uma relação, né? Quando eu vou começar a desenhar, que eu vou entrar no período dos desenhos mesmo, da produção, eu tenho todo um ritual. Eu me retiro, eu fico em retiro de 3 a 5 dias, isolada, só eu comigo mesma e o meu silêncio, né? Para que chegue o nome da exposição, e a partir do nome da exposição eu encontre o tema de pesquisa e desenvolva isso, e isso é uma conexão, como se naquele momento ali eu me tornasse um canal mesmo, do que precisa ser trazido. Então não é, só vou desenhar a técnica maravilhosa e tal, não, tem toda uma história por trás, né, que é isso, né, a partir dessa sintonia aí, e aí acaba, lógico, tendo essa preocupação socioambiental, nossa, muito firme, assim, e pretendo pegar cada vez mais firme nisso. Que bom, isso é importante. O Mato Grosso tem importantes artistas plásticos, né? Alguns ainda no meio de nós, Sim. como a Aline. Sim. Como que você vê esse lado? Como se insere a sua experiência, esse processo internacional dentro de um contexto que eles estão produzindo aqui? Se eles vierem a faltar, Isso. o que será das Estava refletindo curatorias? sobre isso ontem, comentando com uma pessoa a respeito da Aline Figueiredo, do Serafim Bertolotto, críticos de arte, fazedores da arte e da cultura aqui, né? A Aline é um ícone. Importantíssimo. Né? Nossa, inclusive, semana que vem está lançando mais um livro. Ela, na idade que ela tá, com tudo que ela já produziu, continua produzindo ainda. É uma maravilha isso, né? Fico muito feliz. E, ao mesmo tempo, como você traz, fico preocupada, porque nós perdemos pessoas muito importantes nas artes visuais na pandemia, né? O Adir foi uma das pessoas que, poxa vida, meu Deus.
E assim, é uma preocupação mesmo, Maria Ercília, se essas pessoas vierem a faltar. Então, ao mesmo tempo que é uma preocupação, também é uma oportunidade para que a gente possa se capacitar ou outras pessoas se capacitarem para ocupar esses lugares, né? Exatamente. Para que isso não fique assim, porque é uma preocupação real, né? E são pessoas com uma carga de conhecimento muito grande que assim, não tem substituição, né? Virão novos que farão diferente, enfim. Mas é uma preocupação mesmo. Então, eu acredito que esse seu contexto internacional, essa sua vivência, vem colaborar e incentivar que outros artistas entendam essa trajetória, né? Não fique na mesmice. Então, eu sabe que é uma reflexão que eu faço sobre isso também, a meu respeito, no sentido de... eu estava trabalhando diferente até as minhas redes sociais, a minha carreira, expondo um pouco mais o que eu pensava. Mas eu comecei a perceber que o foco estava vindo muito para mim, como pessoa, e não para o meu trabalho. Então, eu dei uma modificada nisso. Mas, dentro disso, agora, eu percebo que é necessário também que eu encontre alguma forma de poder voltar a falar sobre assuntos importantes, pertinentes dentro da arte e da cultura, trazendo também esse local de discussão de algumas coisas que vejo, que percebo, Importante. né? É uma boa dica. Uma boa dica. Importante. Eu penso que no lançamento das suas exposições, né, é muito importante que haja uma explanação, né? Sim. Que sensibilize, que, Sim. enfim, aquelas sementinhas que a gente desenvolvia lá no passado dentro dos fóruns. Sim. E que hoje a gente... O Festival de Siriri-Cururu é um exemplo. Sim. Foram colocadas em prática, né? Claro. Eu penso que essa trajetória é bem interessante. É isso aí. Verdade. Esse reconhecimento, esse destaque que você teve internacionalmente, com o prêmio na Itália e tudo, representou também ou representa um reconhecimento aqui em Mato Grosso e no Brasil? Ele se transfere ou ainda... Ainda não, Kelso. E é uma questão assim que eu venho trabalhando, buscando entender onde é que está esse lugar, onde é que estão essas pessoas, ou aqui o que precisa ser mostrado, o que o olhar daqui está pedindo que o olhar do lado de fora já entendeu, né? Foi uma coisa que mudou muito para mim, porque não só pela surpresa da rapidez do movimento, mas porque me trouxe a certeza de estar num caminho certo. Se esse caminho vai permanecer ou não, não sei. Mas aqui ainda, não só no país, mas no estado, tem toda uma construção que ainda precisa ser feita. Não impactou ainda, sabe? Isso não faz com que eu me sinta menor. Claro. É uma coisa de algo que precisa ser exercitado ainda. Claro. Para mim fica como isso. Desafio, Acho que é algo que a gente não controla, né? Então Exato. não adianta você se preocupar com isso. Exatamente. Né? A sua parte, a sua obra você está Exato. fazendo. Né? Quando o trabalho fala por si, que você não precisa mais explicar, ok, já foi um degrau que foi vencido ali. E é tipo isso. É verdade. Isso é bacana, né? É bem por aí, porque a vida inteira a gente passou, nossa trajetória foi se apresentando, né? A gente tinha que chegar e fazer o discurso. A gente põe... né? Eu faço e eu já percebo que isso... Nós vivemos um bom governo, né? Sim. Eu penso que esses 8 anos, né? Sim. 7 anos... deu uma nova vivência para a cultura, sim, não deu um novo olhar? Sim, tivemos a oportunidade de fazer, de observar grandes projetos que atendem mesmo, que trazem a população para perto, sabe?
Eu sou suspeita, mas eu gosto Não, demais diga. de tudo que foi feito. Diga, eu Muito. acho importante a gente documentar Sim, que tem sido uma trajetória diferenciada sim, e que sem nós sombra não, de dúvida. nós não podemos regredir. Sim, Nós temos que ir daqui para frente. Daqui pra né? frente. Com certeza. Esse governo avançou muito cultural, Eu penso. nas políticas culturais, todas. com os gestores que colocou, como o Jamora, o Beto, Sim. 2-1 lá atrás. Sim, O outro secretário da pandemia, que eu esqueci o nome dele agora, mas é deputado também. o Allan Kardec. O Allan Kardec. Isso, O isso. Mauro, nesse sentido, o governador Mauro Mendes, nesse sentido, foi Foi muito bacana. impecável. Pois é. Como que é ver a sua arte lá fora representando Mato Grosso? Assim, Nossa. que sensação que é? Ah, meu Deus do céu. Olha, eu falo até agora, me vem, a garganta fica meio embargada. O mais legal foi poder, Kelson, não só o trabalho estar lá, como foi na maioria dos outros lugares, onde eu não pude estar presencialmente, mas na Itália passei 30 dias. Eu ganhei uma bolsa, né, nesse prêmio. Permaneci 30 dias em Perugia, na Itália, estudando a língua e a cultura. E aí a exposição aconteceu num prédio histórico, numa construção histórica deles, que se chama Rocca Paulina, que é em Perugia, que é uma cidade subterrânea onde eles utilizavam, nos tempos antigos, para a travessia de mercadorias. Era um mercado que existia lá. E as paredes são de pedra, onde aquilo tudo a história está registrada naquele lugar. Impregnado de Totalmente, em tudo, na temperatura, no cheiro, em tudo. Então, assim, sem sombra de dúvida, esses registros que eu descrevo é o que ficam na alma, né? É uma experiência que todo artista deveria, todas as pessoas, na verdade, deveriam ter o direito a ter acesso, a oportunidade a ter acesso a isso. E as pessoas te perguntavam sobre o estado de Mato Grosso? O estado do agronegócio? Olha, Como que é isso? Então, na verdade, assim, o italiano, ele é bastante na dele. Então, assim, depois que você estabelece uma relação e tal, nossa, vira aquela coisa, exatamente, parlando com as mãos e tal, a loucura, né? Fala gritando, fala bem alto, maravilhoso. Eu sei. Eu sei. Mas a maior parte do tempo, assim, eles são reservados. Então, rolou um pouco disso, sim, na Universidade de Perugia, onde fiz curso de italiano, né? A universidade para estrangeiros de lá. Então, alguns colegas perguntaram, veio do Brasil, de onde, o que você faz? Lá eu tive a oportunidade de falar um pouco. E fiz amizades com pessoas que mantenho até hoje pelo Instagram. E pessoas do mundo inteiro se conectam lá naquela universidade, na universidade. Então, nesse sentido, sim. Então, essas meninas, essas pessoas que eu fiz amizade, sim, conheceram um pouco mais de mim, do meu trabalho e do meu estado, do meu país. Isso é importante, né? Quando a gente vai poder representar, Com certeza. independente de qualquer coisa, né? É Com muito bom, né? certeza. Manoel, assim, eu penso que recado você pode, né, dar ou exemplos deixar para essa juventude que vem aí? Porque, olha só, nós temos uma meninada muito ligada ao celular, né? As IAs, enfim, hoje você joga um desenho de IA, você já tem dentro dessa essência que eu observo que é muito forte espiritualmente. Você tem um lado espiritual muito forte, que inclusive me sensibiliza. Que recado você tem para essa meninada tão imediatista, né? Olha, Maria Ercília, eu acredito assim. As IAs são importantes, elas trazem uma nova forma de ver as coisas, também uma possibilidade incrível de pesquisa, né? De pouco tempo para cá, mas utilizo. Mas o que eu sinto? Eu sinto que vai ter um processo de evolução muito grande ainda em relação às IAs e a todas essas coisas das tecnologias, mas o que fica para mim é o quanto é importante que a gente mantenha a nossa conexão conosco mesmo, com o nosso coração,
Porque daqui a pouco a gente já não vai mais saber o que, que é IA e o que, que não é. A não ser a partir da vibração do nosso coração. Porque uma coisa que é viva, ela tem vibração. Então ela tem um movimento que a tua alma sente. Energia. Mesmo que seja de uma forma mais interna. E então é imprescindível para mim que a gente desenvolva cada vez mais a nossa intuição e perceba em tudo essa vibração para saber o que é real, para que a gente não se perca, porque é muito fácil se perder nesse processo. Com Porque é muito certeza. fácil, como você disse, é muito rápido. Então, ao mesmo tempo em que é espetacular, como tudo é perigoso. Essa geração mais nova já nasce sabendo tudo praticamente, né? Exatamente. Com os dedinhos pequenininhos, com Exatamente. uma agilidade, com uma facilidade, né? Exatamente. Com uma compreensão desse processo. É. Então, realmente tem que ter um núcleo familiar muito forte, É. né? E o caminho do meio, né, Certo. Maria Ercília? Nem 8, nem 80. Vamos aqui pelo meio, um pouco sim, um pouco não. O equilíbrio. O É equilíbrio. sempre a melhor coisa. Educação, né? Exato. Tudo passa pela educação. Exato. Tuca, quais artistas influenciaram a sua forma de ver e de fazer arte? Caramba, eu sou meio chatinha com esse negócio aí, sabe? As pessoas me perguntam isso e geralmente assim eu não tenho uma o que eu digamos assim, a personagem que eu mais observo e sinto e procuro é a Frida Kahlo. A maneira como ela produziu, o que ela viveu, o que ela sentia para trabalhar, para trazer as obras, é sempre muito voltada para processos internos dela, entende? Essência, né? Exato. Cada pássaro desse produzido é um fragmento meu e o processo de produção, coisas as quais eu precisava vencer no meu processo de autoconhecimento. Eu estudo muito hermetismo, então eu estou ligada a essas forças. E é exatamente isso. Então, cada um deles é um pedacinho meu. Assim Interessante. como a exposição que eu vou lançar em setembro, não são pássaros, mas esse arquétipo, que eu vou contar daqui a pouco também, o que que me fez entrar num modo de um trabalho de autoconhecimento muito profundo. Então, assim, lógico que todas as mulheres que estão em alta agora, né, Beatriz Milhazes, enfim, várias delas, nem vou citar aqui porque talvez eu me... exato, mas a Frida que é a minha inspiração mesmo em função disso, dessa busca interna por trazer aquilo que, para mim, não só como pessoa, mas como mulher, como mãe, como... Uma artista irreverente que marcou a época, né? Da Exato. cultura E mexicana e mundial. multiartista também, né? E assim, trazendo muito do que as minhas ancestrais fizeram antes e me abrindo caminho para que eu chegasse até aqui. Olha que lindo. Então, é mais ou menos isso. Então, você estudando as leis herméticas, você sabe que toda ação tem uma reação, Exatamente. então é natural, né, Exatamente. que isso aconteça. Exatamente. Isso mesmo. E como que é viver com uma artista plástica? Nós não poderíamos deixar de falar Ai, do Maria grande Cecília. produtor Paulo Traven. Como é isso? Como é essa relação? Então, o olhar que eu tenho sobre isso é engraçado demais. Porque na minha cabeça é o casamento perfeito, né? Porque o Paulo sempre trabalhou com os projetos culturais, né? Ele começou com elaboração antes de mim. Quem me levou para os inteligente, fóruns foi o muito Paulo, né? inteligente. Quem me auxiliou com essa visão sobre política cultural, eu aprendi a partir dele e depois me experimentando, né? Então, assim, ele tinha a parte teórica, digamos, da coisa, da construção, da estruturação, enquanto eu trazia a produção do produto final. Então, para mim, é o casamento perfeito, porque une essas duas forças. Eu costumo dizer
É uma potência mesmo, porque juntando essas duas energias dificilmente dá errado, né? E o contexto de toda a materialização disso. E continuar andando, que é o que a gente tem feito nesses 22 anos. Ele aí. te ajuda ou fica com ciúminhos? Ô, Paulo, não pode ficar com ciúmes, não. Vários ciúminhos, vários, mas... Já senti. Já pensou a Tuca loirona alta lá na Itália, os italianos, ma que beladona. Fala a verdade, conta um pouquinho. Tem alguma história interessante assim lá, Tuca? Fala, pode contar. Então, assim, não teve, disso exatamente não teve muito, até, e a gente conviveu o tempo todo. Eu ganhei a bolsa para ir para a universidade e tal, ele se inscreveu, foi também, nós íamos diariamente para as aulas, acabava rindo um da cara do outro, porque, imagina, uma língua estrangeira, né? A gente já, com uma certa idade para aprender as coisas, já fica mais difícil. Uma meninada dentro da sala de aula, né? Que gostoso. E assim, em outros momentos, não teve muito. E você acaba visitando lugares da região, né? Porque a gente pôde viajar no entorno ali, visitar outros lugares. E o próprio lugar, ele te invade, ele te consome. É uma coisa magnífica, a beleza, a estrutura, a arquitetura desses lugares, a história, né? Firmada em cada uma daquelas coisas. E o italiano é muito orgulhoso nesse trazer a história, né? Eles têm um orgulho imenso de falar do pão, da pasta, do molho de tomate, do vinho, exatamente. Então não tivemos tempo para esses negocinhos aí, não. Ficou tudo muito pequeno. Que gostoso, é bom fazer isso, né? Enfim, o tempo passa muito rápido, né? Muito mais do que a gente imagina. Tem alguma passagem que você gostaria de registrar, importante, nessa sua curta jornada? Porque foi ontem, 2004, né? Que tudo começou. Foi. Que loucura. Então, o que eu sinto, Maria Hercília? O lance mesmo é você não desistir, persistir, se experimentar, exercitar, ter disciplina no teu fazer, porque ser artista plástico é como qualquer outra profissão. Você tem... É o mesmo movimento, né? Então, para mim, para minha vida, é isso que eu trago. E é o que eu deixo registrado para essas gerações todas que estão vindo, né? E ainda agora, com o auxílio de tecnologia, para que não desistam. Se você tem o sonho, se você sente no teu coração que é isso que você veio para fazer, assim como eu, durante muitos anos, fiz várias outras coisas até encontrar o meu caminho, é isso, uma hora chega. E aí, quando chega, você tem que agarrar isso com toda a força e disciplina e discernimento e botar para frente. Isso prova que, embora sendo difícil, é possível ver de arte e cultura no Brasil, né, Tuca? É possível sim. É uma trajetória ainda de muita paciência, de muita resiliência, de bastante aprendizado, mas é possível. É possível. Acho que existem muitas ferramentas que se pode buscar e utilizar, né? Com certeza. Não só ferramentas, mas pessoas, como a gente falou no início, esse network, essa troca, sabe? Porque sempre tem alguém que vai poder contribuir com você de alguma forma e vice-versa, e isso acrescenta no teu caminho. Verdade. Você, quando você vai preparar uma exposição, como essa que você tem guardadinha, encaixotadinha, como é esse processo? Você falou, você se ausenta e se internaliza, mas e aí? Como que é? Assim, explica um pouquinho para a gente saber mais a fundo esse seu processo criativo. Fico nesse processo mesmo, nesse silêncio, em contato interior comigo, com as intuições que vão chegando. Uma das primeiras coisas que eu espero chegar é o nome da exposição. A partir do nome é que eu desenvolvo o restante. Lógico que assim, já tem um tema mais ou menos pré-sentido aqui. Por exemplo, os pássaros.
E aí, que nome poderia ter essa exposição? Que momento da minha vida estou atravessando agora? Por exemplo, Travessia foi isso. Eu saí de Suspensão, onde os pássaros estavam em pouso, observavam e eram observados, porque era exatamente o momento que eu estava vivendo, de me reinserir nesse mercado, trazendo um trabalho de qualidade, mas que já falasse por mim, e deu certo, ok. Mas eu precisava expandir, não dá pra ficar na zona de conforto. Foi aí que veio Travessia, que é a minha segunda série, de pássaros do Brasil em voo, né? Uma exposição que já traz uma energia completamente diferente dessa primeira. E agora, em setembro, vou estar lançando no MACP, no Museu da UFMT, né? Museu de Arte e Cultura Popular. Fiz questão que fosse nesse lugar também, não só em agradecimento a Mato Grosso, mas porque eu fixei raízes aqui, né? Claro. O mínimo que eu posso fazer é retribuir parte do que eu já recebi, né? Vou trabalhar com... vou trabalhar? Não. Trabalhei, né? Porque já fiquei produzindo essa exposição por 1 ano e 3 meses, fora o período da pesquisa. São mais de 100 obras. É uma coleção de abelhas. Olha! Que bacana! Que se chama Laboriosas, em função de todo o trabalho que esse arquétipo traz. Tem uma média, Tuca, assim, de tempo que você determina para fazer? São eles que dizem. É. Tem, às vezes, Vai eu olho lá, acho que vai ser uma abelha simples de ser feita, eu fico semanas na bichinha. Aí tem outras... Ela que determina quando está pronta. Exatamente. Assim como a quantidade de obras também vem muito num processo de sentir quando eu devo parar. Então, me retiro, recebo esse nome, aí me recolho no ateliê para desenhar a série toda. Desenhada a série toda, eu entro para colorir. Esse é o processo. E tem 100 abelhas? Existem espécies sem abelhas? Tem mais, com Tem certeza. Mais? Porque existem as com ferrão e sem ferrão. E aí, dentro disso, tem mais de 300 espécies. Olha aqui. Então você tem que fazer uma pesquisa muito enorme. Profunda, né? Que honra nós, em primeira mão, sabermos do tema. Claro, e principalmente, fala quando que vai inaugurar, já tem a data? data? Setembro de 2026, não tenho a data exata ainda. Então é em setembro, lá no Museu de Arte Contemporânea da UFMT, de né? Arte e Cultura Popular da UFMT, isso, exatamente. Anotem aí na agenda, em setembro, a exposição da Tuca. É isso aí. Fala, amor. Você já esteve no Shopping Goiabeiras? Sim. E que tal? Voltar para Maria o nosso Ercília, espaço. você está lendo meus pensamentos, porque foi uma experiência tão grandiosa. O período que eu estive com a galeria aqui, se existem registros das pessoas que me encontram na rua, é sobre vi seu trabalho na Galeria do Goiabeiras. Então, o plano é com muito amor retornar para cá, porque foi um período de construção incrível, que eu queria ter estado mais presente também, mas foi justamente o período dos prêmios, eu estava viajando pelo mundo, eu não estava aqui. Que bom. Mas pretendo sim retornar para cá com muita alegria, porque é um lugar delicioso e que está completamente voltado para a arte e para a cultura. É verdade. Né? Muito, muito interessante. Então vai dar certo, você pode ter certeza. A gente vai torcer os dedinhos, cruzar as perninhas, já né? Deu. Já deu. Seja bem-vinda. Nós estamos, o Goiabeiras está com uma equipe, um departamento de pessoas muito bacanas, muito sensíveis. Ótimo. E que, com certeza, o espaço já é seu. Poxa, infelizmente, como o pássaro, o tempo voa. Então, amor, você quer fazer a última pergunta? Não, vamos trocar os nossos presentinhos. Eu trouxe uma lembrancinha para vocês. Isso aqui é uma agenda de 2026, ilustrada com os pássaros. E ela da série Travessia. Ela é do Instituto Médico de Diagnóstico por Imagem. Então, uma parceria feita com o IMED, Maria Ercília, que foi muito legal. Todos os anos eles fazem uma agenda e escolhem um artista matogrossense para estampar essa agenda. E esse ano eu fui a escolhida, feliz com essa parceria. Olha, foi muito legal.
um material muito bonito. É tão importante quando empreendedores reconhecem nosso Com trabalho, certeza, né? nossa, imagina, eu Muito que obrigada, agradeço. hein? Empresários, Yes. não esqueçam, apoiem, incentivem a cultura em todos os seus segmentos. É fundamental para que a gente possa continuar vivos, né? Com Exatamente. certeza. E ela viva também. Com certeza. Dom cultural obrigada. para você. Obrigada. Vem cá. Antes de fazer uma pergunta, eu quero fazer uma coisinha. Matheus, vem cá, filhotinho. Gabriel, Gabriel, Matheus. Gabriel, vem cá se apresenta. O filhotinho da vem cá, Tuca. Passa aparece aqui, aqui. ó. Quando vai derrubar a câmera aqui, ó, vem cá, passa aqui do lado da sua mãe aqui. Ó o filhotinho. Filhotinho, semana que vem faz 24 anos, forma também em biologia na UFMT, meu braço esquerdo, direito, Que maravilhoso. maravilha. E a Parabéns, gente você vê tem. um olhar de amor, É. de encanto Meu pela companheiro. mãe, né? Que bom. Que Eu sou lindo. fã número 1, né? Eu sei de tudo antes. Tô observando. Que bom. É isso mesmo. Então, agora, para a mamãe Tuca, o que é cultura para você? Aff. Cultura para mim é o meu significado de vida. Não existe. Sem cultura é vazio, é a minha completude, é o que eu sou. Não consigo imaginar a minha vida sem arte, sem cultura, sem esse fazer. É o que eu sou. Resumidamente, é o que eu sou. É o que nós somos. É o que nós somos. Muito lindo. Exatamente. Antes de encerrarmos a entrevista, eu quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores. Instituto Canopus, Venezia Móveis, Restaurante Maison Paris, Gio Village e, é claro, o Goiabeiras Shopping. E lembrar vocês de nos seguir, compartilhar e curtir no Instagram, YouTube e Spotify, @culturalcast, um podcast de cultura, né, amor? Sim, Lembrando o quê? que cultural é com com dois dois L's. Tuca, muito obrigado. Gabriel, desculpa ter errado o nome. Imagina. Pela presença. E aqui é um espaço que está aberto para vocês sempre, né, amor? Sempre, claro. Eu que Para agradeço. divulgar, para trazer os trabalhos e para trazer o Paulo Traven. Porque, olha, faz tempo que eu estou tentando laçar o Paulo e ele não. Vamos combinar o seguinte, vamos parar de correr atrás dele e que correr atrás da gente agora. Não sei, eu sou insistente. Eu vou insistir. Um abraço, Paulo. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.